Olá pessoal, eu sou o evangelista Fábio e hoje nós estaremos iniciando a nossa caminhada no ensino, da nossa igreja neste ano. E eu queria começar apresentando para vocês aquele do qual nós cremos, do qual nós acreditamos que algum dia ele vai vir, vai nos buscar e levar a gente para estar junto com ele e com o Pai, na eternidade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria apresentar para vocês uma matéria chamada Cristologia, né? E na minha percepção todo cristão deveria saber, todo cristão deveria conhecer, né? Conhecer o Cristo, conhecer aquele que eles têm fé, aquele que ele prega, né? Porque senão não... Do que adianta a gente falar que cremos e quando alguém vem nos perguntar quem é Jesus Cristo, nós não sabemos responder quem ele é. Então, algumas vezes na nossa vida vai existir momentos onde alguém vai nos questionar, pessoas vão nos perguntar simplesmente para saber, ou até pessoas que nós iremos estar discipulando futuramente vão querer saber sobre quem que é Cristo, quem é esse que nós proclamamos a palavra, que trazemos as boas novas, né? Então, eu queria apresentar para vocês o Jesus Cristo, na Cristologia. E a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela deixa resumidamente uma apresentação bem simples, mas de fácil entendimento para qualquer um. Ela diz assim: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal entre os mortos, e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus. É fácil de compreensão, a maioria dos cristãos creem dessa mesma forma. Talvez alguma denominação ou outra pode ter alguma diferença, algo a acrescentar, a retirar, mas cremos da mesma forma que as igrejas da Assembleia de Deus. Quando falamos em Cristologia, o termo tem origem em duas palavras gregas: Christos, né, ungido, escolhido, e logia, discurso, palavra. Então, portanto, Cristologia ela é definida como estudo de Cristo. É fácil de entender. Então, Cristologia é aquilo que vai estudar, né, a pessoa de Cristo. E aí, Walter Brunelli, ele traz uma definição do que é Cristologia. Ele diz assim: Cristologia é a área da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra de Cristo. Estudar a pessoa de Cristo do ponto de vista histórico, a partir das escrituras sagradas. É relativamente prático. No entanto, no ponto de vista teológico, é complexo. A história de vida, que vai do nascimento à morte, incluindo a ressurreição e a ascensão, abrange um curto período de 33 anos. Porém, a complexidade que envolve a humanidade do Logos, a união hipostática, a deidade, o ministério messiânico, a mensagem de chegada do reino, o poder, a morte, a ressurreição, a perpetuação de sua mensagem e o senhorio por meio da igreja requerem mais do que um estudo biográfico ou simplesmente histórico. Ele traz essa mensagem para nós. E aí, eu queria adentrar, porque nós vamos ter aí 4 dias, 4 vídeos que nós estaremos lançando semanalmente, acerca da Cristologia, acerca de Cristo. E nós iremos começar hoje falando como os evangelhos eles trazem Cristo para nós. Como nós vemos Cristo nos evangelhos escritos por Marcos, João, Mateus, Lucas. Ali a gente vai entender o que eles pensavam, o que era Cristo na visão deles, o que Cristo apresentava em cada livro. E aí vai ficar cada vez mais fácil de entender a mensagem que eles estavam tentando nos passar no livro deles. Então, Cristo no Evangelho segundo escreveu Marcos. O Evangelho escrito segundo escreveu Mateus. O Evangelho escrito por Mateus, o apóstolo judeu, cobrador de impostos, ao escrever para o público judaico, apresenta Jesus através da genealogia. Então,
É o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está lá em Mateus 1, versículo 1. Mateus abre seu evangelho identificando aos judeus que Jesus é o Messias prometido. Com a genealogia, Mateus revela aos judeus o plano da salvação. Não tinha judeu ali que não conhecia os seus ancestrais, que não conhecia quem foi Abraão, Isaac, Jacó, que não conhecia quem foi o rei Davi, que não sabia a história desde Adão. Todos ali conheciam. Sabiam das promessas do qual foram escritas lá em Isaías, sabiam que o Messias viria, né, povo deles. Então ele traz ali a família de Jesus para que eles pudessem entender que ele era rei sobre Israel, que o trono realmente nunca tinha se apartado da família deles e que ele seria o Messias que iria libertar. É disso que Mateus está tratando. Prova que Jesus é o Messias prometido, vindo da linha de Davi, né? Que era uma promessa que da linhagem de Davi ali viria aquele que iria libertar de fato Israel. Mostra a universalidade da salvação. A salvação não está restringida aos judeus. Tamar, uma cananeia, Raabe de Jericó, Ruth, uma moabita, Betseba, uma hitita. Mateus mostra que a salvação inclui também as mulheres, as crianças, os pobres, os estrangeiros e os marginalizados da sociedade, tanto romana quanto judia. Então é de fato a gente entender que a salvação não estava restrita somente aos judeus naquela época e não está restrita também para nós que hoje estamos dentro, né, do corpo da igreja. Por isso que Cristo fala que nós devemos ir e pregar o evangelho, porque até aqueles que ainda estão fora do corpo devem ouvir que existe um homem que entregou a sua vida por meio para muitos, para que eles pudessem adquirir a salvação por meio dele. Então todos podem ter. Então não adianta um líder, não adianta uma igreja chegar e falar, não, só tem salvação dentro da igreja. Não, há salvação para todos em Cristo Jesus. Esta universalidade chega no seu ápice na revelação com Cristo no capítulo 28, que ele diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Dessa última palavra que Jesus registra no Evangelho, temos as 4 plenitudes da sua missão. Plenitude do poder, agora ele tem todo o poder. A plenitude da extensão, todas as nações vão ter que ouvir o que ele fez, quem que ele é, por quem que ele morreu e por que ele morreu. A plenitude da intenção, todas as coisas. E a plenitude da presença, todos os dias ele vai estar presente, junto conosco. Então, Mateus inicia o evangelho identificando Jesus Cristo e revelando a sua autoridade. E termina com a declaração de Cristo que esta mesma autoridade é dada aos seus seguidores. E aí temos Cristo no evangelho segundo escreveu Marcos. A cristologia apresentada em Marcos, de forma diferente, tendo em vista que o evangelista tinha como público-alvo os gentios, mas especificamente os romanos. Ele vai apresentar Cristo como o servo em ação, né? Há quem diga, e a gente pode chegar nesse entendimento, que era muito difícil pregar para os romanos naquela época. Eles eram pessoas que estavam sempre agindo, pessoas que não ficavam paradas, pessoas que não paravam muito para conversar por muito tempo. Então, Marcos utiliza dessa característica dos romanos para apresentar um Cristo em movimento, um Cristo que não ficava parado, um Cristo que estava a todo momento curando, pregando, transformando e libertando. Um evangelho rápido, sem trazer coisas culturais, mas trazendo as coisas que Jesus fazia, aquilo que Jesus praticava. Marcos usa muito o advérbio logo, Eltos, que traz a ideia de ação rápida, revelando a ação do ministério de Jesus. Além disso, Marcos é o evangelho mais sintético, objetivo dos 4. Então, Marcos ele é bem objetivo e apresentar as ações de Jesus Cristo. Ele é bem simples nisso aí. Ele tenta da melhor forma possível fazer com que a gente entenda aquilo que Jesus fez.
Então, se você tem interesse de forma rápida de saber quem foi Jesus, saber o que Jesus praticava, aquele que ele curou, aquilo que ele deixou de fazer, as ações que ele fazia, vai em Marcos. E ali você vai ter uma leitura simples, sintética da vida de Jesus, rápido e prático. Marcos revela este servo em ação a relatar a frase de Jesus em Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Pode ter sido estratégia, porque você utiliza versículos chaves, né, com pessoas que não gostavam de ficar paradas, que gostariam de servir, né, caso elas conhecessem a Cristo, e aqui elas estavam conhecendo. Ele escreve porque as pessoas tinham interesse de conhecer. Então, para pessoas que gostam de trabalhar, gostam de servir, eu apresento um Cristo que gostava de trabalhar, gostava de servir, que gostava sempre de estar em ação. E as pessoas vendo essa, né, atitude em Cristo Jesus, eles queriam praticar a mesma coisa, queriam fazer da mesma forma. Marcos revela o servo em ação, o Cristo profetizado, agora encarnado, querido por uns, rejeitado por outros, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e em breve ele voltará. Cristo no Evangelho segundo Lucas. Na sua cristologia, Lucas apresenta Jesus aos gregos como o homem perfeito. Então, os gregos eles estavam sempre procurando a perfeição, ser pessoas inteligentíssimas, pessoas com muito conhecimento, pessoas que conhecessem sobre saúde, que conhecessem sobre tudo. Eles sempre estavam procurando sobre isso. E aí Lucas, um médico, um pesquisador, ele vem até Jerusalém e conhece, né, a história deste homem que foi Jesus Cristo, o homem perfeito. Ele vai trazer para eles, né, uma pesquisa sobre como este homem ele é perfeito. Primeiro nós vemos nos cânticos de Maria, de Zacarias, dos anjos, diante dos pastores em Belém e de Simeão, retratando o cuidado de Deus para com seu povo e a missão de Jesus o Cristo. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Está lá em Lucas 2:29-32. Lucas retrata no seu evangelho o crescimento de Jesus físico, espiritual e intelectual, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Isso interessava totalmente os gregos. Interessa ainda mais hoje também para as pessoas que têm interesse e têm conhecimento, pessoas que querem crescer em estatura, querem crescer espiritualmente, querem crescer em conhecimento, né, e querem ser iguais a Cristo. Por isso que é bom entender quem foi Jesus. É sempre bom a gente querer ser semelhante a Jesus, né, ter a vontade de parecer com ele. Lucas nos mostra que Jesus sempre soube da sua missão. Isto fica claro no relato de Jesus ainda menino no templo. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Lucas nos dá ainda o relato do Getsemane, onde descreve toda a dor sofrida por Cristo, toda a angústia que a cruz trazia. Jesus sabia de tudo que o aguardava. Contudo, o texto nos mostra também a submissão de Cristo, né? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. É posto em mim agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Está lá em Lucas 22:42. Lucas, assim como Mateus, ressalta a universalidade do Evangelho ao relatar os encontros de Jesus com os improváveis da sociedade da época, o valor que dá às crianças e os marginalizados. Mas precisamos entender que a universalidade do Evangelho não é conceito de universalismo. Os universalistas acreditam que no final todos serão salvos, independente de crer ou não em Jesus Cristo. Então, a universalidade de trazer todos é totalmente diferente do conceito de universalismo, que todos podem ser salvos, crendo ou não. É bom entender isso daí. E aí nós vamos para o Cristo no Evangelho segundo João. Diferente do Evangelho sinóticos, os Evangelhos segundo João têm um caráter mais apologético, ou seja, de defesa de fé cristã, principalmente das distorções em relação ao Cristo.
O Evangelho de João é o último dos 4 evangelhos canônicos que registram o ministério de Cristo na Terra. Ele inicia o seu evangelho partindo da encarnação de Cristo, o Verbo se fez carne. João combatia um conceito que estava sendo confundido entre os cristãos, que é o Cristo, o divino. Não poderia habitar na matéria que é má. Portanto, ou Jesus não é Cristo, ou então ele estava apenas em forma espiritual e não possuía corpo. Então, o que acontece? Na época de João, existiam pessoas que acreditavam que o Messias, ou ele não tinha corpo, porque a matéria ela é contaminada, a matéria ela já vem errada, como a própria fala que nós nascemos já em pecado, nós já estamos contaminados. Existiam pessoas que acreditavam nisso. Então o Messias, né, Jesus Cristo, não poderia ter um corpo, pelo corpo dele já ser corrupto, ou que ele não era Cristo realmente, que era uma farsa, que era uma mentira. E aí João, ele já vem já tratando isso logo no início, no capítulo dele, né? E vamos ver que é um fato muito top. Para quem gosta de ler os livros de Lucas, principalmente o livro de João, quer dizer, ele já nos mostra muito sobre Cristo e a sua divindade. Ele fala assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele vem trazer que a divindade de Cristo, que Cristo estava no início, que Cristo era a ação que Deus praticava, que Cristo estava com Deus desde o início. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez, que Ele fez todas as coisas, e sem Ele nada poderia ser feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, Ele era a luz, que Ele é a vida, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreendem. E aí ele traz, né, esse enunciado já defendendo, né, sendo um apologeta de verdade, defendendo a fé dele, defendendo que Cristo, sim, ele era um homem, mas ele era Deus em corpo, porque para que o meu pecado e o seu pecado pudesse, né, ser remido e perdoado por Deus, alguém tinha que morrer. E se Jesus Cristo morreu por mim, por você, e fosse somente um espírito, a obra ela não teria sido completa. Precisava de corpo, precisava de sangue, né, para que a obra pudesse ser cumprida. E assim se fez. Glória a Deus por isso. João deixa claro o seu propósito com a escrita do Evangelho nos últimos capítulos, onde ele afirma Jesus como Cristo e a sua missão. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Então ele deixa claro que os outros 3 evangelhos realmente apresentam tudo que Jesus fez. Só que no evangelho que ele faz, mostra quem ele era de verdade. Porque estavam duvidando, tinham pessoas que estavam pregando contra. Porque duvidar, talvez ali, beleza, tá tranquilo. Mas eles ensinavam para os outros coisas erradas. Ensinava que Cristo não era Deus. Então ele vem aqui realmente para mostrar que Jesus é o Cristo. Nesses versos, João nos revela 2 princípios fundamentais para a nossa cristologia: a suficiência da Escritura e a suficiência de Cristo. A Escritura é suficiente, não precisamos de nada fora. Cristo é suficiente, não precisamos de ninguém para interceder por nós. Não precisamos de ninguém agora para que suba até o monte e fale com Deus, porque nós mesmos podemos orar, podemos falar agora com Cristo, podemos falar com Deus, podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele é suficiente. Eu não preciso pagar nada, eu não preciso dar dinheiro para que eu possa ser salvo, eu não preciso caminhar quilômetros pagando promessas para ser salvo. Não, eu não preciso, porque Cristo ele é suficiente para mim. Essa mesma suficiência é demonstrada por João quando se refere à obra de Cristo em seu ministério terreno. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter livros que descrevessem. Os evangelhos nos apresentam Jesus como homem e divino. Como cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento e em Cristo, nós temos uma nova aliança, um novo testamento com o Pai. Agora, não mais com sangue de bodes ou touros, mas com o sangue de Cristo. Neste primeiro capítulo, vemos uma breve apresentação de Jesus Cristo nos Evangelhos, com o objetivo de vermos como os evangelistas apresentam Jesus e a comunidade cristã judaica. Então, a gente tem um entendimento nos Evangelhos, essa apresentação do que as pessoas viam como ele era naquela época e entenderam quem ele foi, né?
E nos próximos, na semana que vem, nós vamos ver sobre a humanidade e a divindade de Cristo. Separadamente, como ele foi uma pessoa como um homem e como ele se apresentava como uma divindade. Então, eu peço que vocês possam assistir esse vídeo para que quando você for ver o próximo vídeo, você não saia faltando alguma coisa para o seu conhecimento. O ensinamento, caso você tenha uma dúvida, você pode escrever e perguntar, né? Para mim, pode perguntar na igreja, pode escrever nos comentários do YouTube, que nós vamos estar respondendo. Peço que você compartilhe e curta e escreva um comentário sobre o que você entendeu, sobre alguma coisa nova que te foi apresentada, né, durante esse ensinamento. Eu agradeço desde já e espero que vocês possam estar presentes, né, no próximo vídeo que vai ser lançado na semana que vem. Muito obrigado.